Bom, nós vamos falar um pouco sobre o crédito rural no ambiente do Brasil. O Brasil tem uma política de crédito rural que começou desde o Império, quando as primeiras os primeiros negócios foram feitos com a exportação de pau-brasil, depois minérios e outras coisas que decorreram mais. Mas o crédito rural, da forma que nós conhecemos, ele passou a ser estruturado de uma maneira mais efetiva em 1932, quando o Banco do Brasil criou a carteira de crédito rural. A carteira de crédito rural agroindustrial, chamada CREAI, ela foi criada para dar uma organização aos financiamentos de crédito que existiam naquela época, que eram basicamente os financiamentos das lavouras de café do estado de São Paulo. Era basicamente o crédito voltado para a cafeicultura e também para a indústria de cana-de-açúcar, que estava no Nordeste e também começando a atuar no estado de São Paulo. Muito pouco de pecuária e outras atividades, então eram muito incipientes. A partir de 1932, o Banco do Brasil, ao criar essa carteira, passou a ter alguma regulamentação para que os empréstimos fossem feitos ao longo do tempo, para que os produtores brasileiros começassem realmente a desenvolver suas atividades. Foi nessa época que o café criou uma grande infraestrutura, entrou por todo o interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto e tudo mais, e o Brasil passou a ser uma potência, né, ainda maior na produção e exportação de café. Também foi usada essa política de crédito rural na época para gestão de estoques, tanto é que nos anos 30, pelo menos umas duas ou três oportunidades, o governo brasileiro comprou o café, o excedente de produção, uma parte queimou, outra parte jogou no mar e outra parte deixou estragar nos armazéns como forma de gerar caixa para a atividade de cafeicultura, que estava passando por problemas de superprodução, porque num espaço muito rápido cresceu a produção sem que o aumento, sem o consumo crescesse. Um tempo passou e seguimos e chegamos depois no ano de 1965, quando aconteceu a reforma bancária e que nessa época o crédito rural começou a ter uma dimensão maior porque já se iniciava no Rio Grande do Sul, no Paraná, em algumas outras regiões, a entrada da soja. Foram os primeiros estados que produziram soja e milho, e essa produção começou a ganhar uma escala maior, tanto na produção de alimentos, também com arroz no Rio Grande do Sul, com feijão na região do Paraná, ali de Cascavel, toda aquela região do Paraná que ainda é um importante produtor de feijão. A partir de 1965, ocorreu a criação dentro do Banco do Brasil da chamada conta movimento, que era os valores que a União aportava, os recursos compulsórios, já que o Banco Central estava na fase inicial de sua implementação, e que esses recursos eles eram utilizados para financiar a produção primária, tanto na área da indústria quanto na área principalmente do agronegócio. Foram criados mecanismos de financiamento, a cédula de crédito rural pignoratício, a cédula rural hipotecária, a nota de crédito rural, e até que houve o decreto-lei 167 de 1967, que foi o primeiro marco legal dos tempos modernos para o crédito rural. Lá foram estabelecidas as condições de financiamento, os prazos, foram estabelecidas as regras de garantia, foram estabelecidas as obrigações, tanto do produtor quanto do banco, os limites legais, os marcos regulatórios, tudo isso aconteceu nesse mesmo período. Isso foi importante também porque nessa época nós tivemos uma entrada importante de produtores que começaram realmente a desbravar outras regiões do Brasil. Os primeiros moradores do Centro-Oeste, as primeiras questões. E foi também nessa época que foram criados os programas de desenvolvimento de investimento, que até então, até 1965, basicamente todo o crédito brasileiro era destinado à aquisição de gado e basicamente também para custeio. Muito pouco era investido em equipamentos, máquinas, tratores, a indústria brasileira ainda era muito pequena e havia muito baixa mecanização no campo. A partir de 1965, daí para frente, começou-se uma revolução no agronegócio brasileiro com o início
das fábricas de tratores vindo para o Brasil em maior volume, e começou-se já nos anos de 65 em diante, 70, 71, 72, 70, até na década de 80, uma intensa aplicação de recursos para investimento, principalmente para aquisição de máquinas, tratores, colheitadeiras e tudo mais. Isso gerou um aumento muito grande na produção e também melhoria na produtividade, já que houve mais condições de combater as pragas e doenças, as lavouras não se perderam tanto por esse motivo, e houve um crescimento importante do agronegócio brasileiro com a abertura das linhas de crédito para investimento. Depois nós tivemos um outro salto, quando nós passamos, a partir de 94, 95, quando houve a securitização das dívidas agrícolas e houve um grande saneamento dos passivos, houve a entrada do BNDES com os programas do FINAME, programas de financiamento de equipamentos pelo FINAME do BNDES, que foram criados lá no primeiro governo Fernando Henrique. Essa modernização, que é o chamado Moderfrota, que foi um programa criado na época de modernização da agricultura, das máquinas agrícolas, gerou um ganho extraordinário na produtividade brasileira. As fronteiras Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, foram definitivamente incorporadas ao processo produtivo a partir dessa data, com créditos abundantes que favoreceram muito, né, o desenvolvimento da agricultura nacional. Fazendo um parênteses aqui e voltando um pouco no tempo, desde a década de 70, os programas de investimento que de fato alavancaram o desenvolvimento da agricultura nacional, alavancaram o crédito rural. Nós tivemos alguns programas específicos para a região centro-oeste, o chamado Proterra, lá nos anos final da década de 60, começo da década de 70. Depois tivemos o Prodecer, que foi um programa de desenvolvimento específico para o Cerrado. Tivemos também o Programa de Desenvolvimento da Pecuária de Corte, que foi financiado pelo Banco Mundial. Tivemos também algumas operações voltadas para a implantação de lavouras de café depois do ano de 75, quando houve uma grande geada no Paraná, no estado de Minas Gerais, onde as lavouras migraram para Minas Gerais. E também nós tivemos muitas ações de desenvolvimento na região norte. Outro fator importantíssimo para o desenvolvimento do crédito rural brasileiro foi a criação em 88 das chamados fundos constitucionais, o FCO para o Centro-Oeste, o FNE para o Nordeste e o FNO para a região Norte. Com esses fundos foram destinados abundantes recursos que foram direcionados para investimento na área produtiva. É certo que, à exceção do FCO, que começou a funcionar mais cedo, o FNE e o FNO ficaram quase 10 anos sem implantação efetiva, começando realmente a funcionar a partir de 96, 97. E com isso trouxeram grande desenvolvimento à região, porque deram créditos de investimento com prazo mais longo. Atualmente, nós temos alguns programas que estão mudando a face da agricultura nacional. Um deles é o programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que permite ao produtor direcionar recursos para adequação ambiental da sua propriedade, proteção de nascentes, combate aos problemas de erosão e tudo mais, criando uma agricultura cada vez mais sustentável. Porque nós sabemos que o maior interessado em manter a terra produtiva é o produtor, porque é o ganho de capital dele, é o meio de produção que ele tem. Outra questão relevante nessas últimas linhas foram as linhas do programa de armazenamento, PCA, e também os programas do BNDES, chamado Finame PSI, Programa de Sustentação do Investimento, quando muitos recursos foram investidos a taxas bem baixas para investimento em máquinas. Isso gerou um aumento de produtividade, um ganho expressivo na produção também, e fez com que o agronegócio brasileiro continuasse produzindo, sendo o fator de desenvolvimento do agronegócio. O crédito rural, ele é muito importante no custeio, mas ele é fundamental no investimento. O que a gente tem observado é que quando o Brasil direciona recursos para investimento no campo, o retorno é imediato. O retorno vem no curtíssimo prazo, muito antes de qualquer outra atividade econômica no campo da indústria e também na prestação de serviço e comércio. Enquanto se constrói um shopping, ou se constrói uma rodovia, ou se constrói uma fábrica, o agronegócio produz 3 ou 4 safras no mínimo.
e isso faz uma grande diferença na produção do Brasil. Um abraço.